Quero ler com vocês o versículo 14 e 15, Romanos capítulo 1, verso 14 e o 15, diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Diga comigo: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Amém, amados? Maravilha, maravilha. Queridos, eu creio que é impossível nos aproximarmos da palavra do Senhor sem que a palavra, né, sem que o eterno Deus nos cobre, aguarde, né, um posicionamento. O que nós vamos fazer em relação à palavra que nós lemos, a palavra que ouvimos? É impossível, né, sentarmos em um lugar como esse para ouvir a palavra do Senhor. É impossível abrirmos a palavra do Senhor sem que aquela ação não exija de você, não exija de mim, não exija do ouvinte um posicionamento. De Gênesis a Apocalipse, Deus espera um posicionamento, uma posição do homem. O que nós faremos disso que lemos? O que nós faremos das revelações que estamos tendo? O que nós faremos das oportunidades que o Senhor tem nos concedido? A história bíblica é a história desse Deus, do Deus eterno, o Deus criador, que decidiu coabitar, que decidiu conviver, que decidiu tabernacular com o homem criado. E Deus, nesse convívio, nesse relacionamento com o homem criado, Ele deu a oportunidade, Ele dá a oportunidade para que esse homem então defina a sua posição diante do eterno, diante do Criador. Como ele será conhecido? Como um amigo desse Deus Criador, ou como uma criação do Deus Todo-Poderoso? Eu creio que é algo que você e eu precisamos definir, é algo que todo aquele que se aproxima da palavra do Senhor precisa definir. Eu recordo de um amigo, alguns anos atrás, nós sempre tínhamos a oportunidade de conversar, e às vezes nós o desafiávamos para que ele tomasse um posicionamento, tomasse uma posição em relação à oportunidade, a tantas oportunidades que ele estava tendo, de conhecer o Deus eterno. E eu lembro que ele foi embora, e na despedida dele, ele disse para mim: eu sei que eu estou indo e estou devendo uma resposta para você. Na verdade, eu não aguardava uma resposta. Na verdade, não é o homem que aguarda uma resposta, não é o nosso semelhante. Na verdade, é o Deus eterno, que olha para você, olha para mim e aguarda um posicionamento. A história bíblica fala de tantos homens e tantas mulheres que um dia tiveram contato, entraram assim, né, no raio do relacionamento com o eterno Deus, e tiveram que tomar uma posição. Muitos deles tiveram uma posição assim muito linda, né, de quebrantamento, de temor, né, entregaram suas vidas para o Senhor, entraram em aliança com Ele, saíram daquele lugar aonde estavam, né, e decidiram acompanhar, né, decidiram dizer sim ao convite de Jesus para aquela proposta tão poderosa, tremenda que Ele fazia. Né? Assim como o Senhor fez com Levi, né? Assim como o Senhor fez com Pedro, né? Pedro, eu vou mudar a tua história. A partir de hoje eu estou mudando, né, os teus capítulos. A partir de hoje eu estou mudando a tua sintonia. A partir de hoje eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Você vem comigo, né? Pedro abandonou tudo, Levi abandonou tudo, né? Eles seguiram Jesus. Ele espera um posicionamento. Amém? Nós estamos olhando para uma carta, na verdade a gente fala uma carta, Romanos é um tratado de Paulo à igreja de Roma. E eu digo um tratado porque Paulo fala de coisas aqui muito densas, né? É um tratado de teologia dentro desse livro, que ele escreve ali para a igreja de Roma. Mas Paulo foi um desses homens, dentre tantos homens e mulheres que se posicionaram. Paulo foi um homem que se posicionou diante do Senhor.
diante da oportunidade, da proposta de Deus, de segui-lo, né? Ele não fechou o coração, ele não enrijeceu o coração, antes ele se quebrantou, né, diante do Deus que se revelara a ele, e ele começou a seguir Jesus. Ele foi transformado num novo homem, um ícone. Nós falamos isso, Paulo é um ícone do cristianismo. Paulo decidiu se posicionar diante do Senhor, e se posicionando como um seguidor de Jesus, ele adotou alguns procedimentos para a sua vida. Eu chamo de posicionamentos para a vida. E essa noite eu queria compartilhar com vocês a respeito de 2 posicionamentos que nós vemos muito, assim, de forma muito clara na vida de Paulo. 2 posicionamentos muito sólidos que abençoaram, que deram um norte, né? Que deram um direcionamento para tudo quanto Paulo decidiu fazer e fez efetivamente na sua vida. Eu creio que faríamos bem em aprender com Paulo e também adotar esses posicionamentos, né? O primeiro deles, queridos, que é fruto da compreensão que ele recebeu de Deus, é que Paulo entendeu que tudo que carregava em sua vida era emprestado. Diga comigo, tudo era emprestado, nada era dele. Paulo, nós vamos abrir, né? Eu quero apenas ler para vocês um texto onde Paulo, lá em Coríntios, ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Paulo está dizendo: olha, o que você tem é porque você recebeu, e se você tem, efetivamente foi dádiva do Eterno, foi dádiva de Deus. O que você carrega, na verdade, não é seu, é do Eterno, que se compadeceu de você e por um ato de misericórdia, graça e bondade, decidiu te emprestar. E aquilo que nós carregamos, e Paulo entendia muito disso, aquilo que nós carregamos como que por um empréstimo. Não é teu, não é meu. Queridos, eu estava pensando sobre esse entendimento, essa compreensão, né, sobre esse posicionamento de Paulo, e eu fiquei pensando, falei, gente, isso muda tudo na vida de um homem. Isso faz sentido quando você internaliza, quando você compreende isso, que o que você carrega não lhe pertence, muda tudo na sua vida. Eu fico pensando, não há espaço para arrogância, não há espaço para soberba, não há espaço para altivez, quando você entende que tudo que você tem e carrega pertence a Deus. Eu fiquei pensando na minha condição. Eu vou pedir uma gentileza. Eu estou precisando de uma água, assim, para o galardão ficar maior. Por gentileza, eu esqueci de pegar. Eu fiquei pensando na minha condição, né, como pregador do Evangelho. Eu fiquei pensando, falei, como que um pregador do Evangelho encontraria espaço para arrogância, para soberba na sua vida? Não sobra nada para ele, quando ele tem esse entendimento. Primeiro que o chamado não é dele, você não pode se auto-chamar, não tem como, né, embora alguns façam, né, não tem como você colocar a mão na sua cabeça e falar assim: eu estou me proclamando, né, eu estou me auto-chamando como um pregador, um pastor de ovelhas. Não tem como, não dá, né, irmãos? O chamado vem de quem? O chamado vem de Deus. E é interessante isso, ele chama e ele empresta a palavra dele para que você então pregue. Você não vai pregar de si próprio. Não tem como você passar aqui 40 minutos se autoproclamando, se autovendendo para uma igreja, né? Não tem como. Você vai pregar a respeito de quê? A respeito do Eterno. Ou seja, nem a palavra é sua, nem o conteúdo lhe pertence. Obrigado, querido.
O chamado de quem é? A palavra de quem é? E quando a pregação está assim, meu Deus, que pregação ungida, que pregação abençoada, meu Deus, que palavra. Quem é que dá a unção para isso? O que sobra para o pregador? Fala assim, obedecer. E está tudo bem. Ele obedece, vai embora para casa, né? Vai embora para casa e fala, fiz o que devia fazer. Acabou. Você compreende? Queridos, nada do que você carrega é seu. A sua saúde lhe pertence. Sim ou não? Amados, não pertence. Eu estava lembrando de um texto bíblico onde a palavra do Senhor diz a respeito de um homem que decidiu, ele resolveu abarrotar o seu armazém, a sua despensa, com todas as coisas boas possíveis e imagináveis. E ele abarrotou o seu armazém e ele disse para a sua alma: alma, nós arrebentamos, dá uma olhada, agora tem tudo do bom e do melhor, né? Ele criou um bunker, né? E aí ele falou assim: agora arregala-te, alma, vamos banquetear. E o Senhor disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem acumulado, para quem será? Você compreende? O homem, assim, ele pode até projetar, planejar, ter sonhos, mas quem permite, quem permitirá que esse homem execute e alcance os seus sonhos? É o Eterno. Isso estava muito claro diante de Paulo. Paulo tinha clareza quanto a isso aí. Ele falou: por que te vanglorias, como se você não tivesse recebido? É isso que diz o texto. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não o tivesse recebido? Ele diz: não tem espaço para soberba, gente. Não tem espaço para vanglória. Se você tem conquistado alguma coisa, se você tem crescido, se você de alguma forma tem alcançado os seus objetivos, seus sonhos, entenda isso, levanta os seus olhos aos céus, é o favor do Eterno, é Deus abençoando, é Deus dizendo assim: eu estou com você, você tem projeto, tem sonhos, eu vou dar a minha bênção para você. Queridos, não adianta ganharmos o mundo se perdermos a nossa alma. O melhor de tudo está na mão do Eterno, que nos empresta o sopro de vida. Amém? Aleluia. Eu lembro de um texto, eu quero compartilhar com vocês, pelo menos a memória desse texto, lá do Velho Testamento. Houve um rei chamado Ezequias. Esse rei estava com uma enfermidade mortal. Eu creio que vocês já leram a respeito da história do rei Ezequias. E ele sabia que ele ia morrer. Só que esse rei, ele se quebrantou na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele foi para a presença do Eterno e ele se quebrantou, queridos, e ele chorou na presença de Deus. Deus se agradou do quebrantamento daquele homem, porque os seus dias estavam sendo assim diminuídos. Ele morreria por conta daquela enfermidade mortal. E o rei Ezequias, ao invés de assim se endurecer, ao invés de buscar o favor de uma outra, de um curandeiro qualquer, de um feiticeiro qualquer, de um Deus qualquer, ele foi diante do Deus Criador, o autor da vida, e ele se prostra, e ele se quebranta e ele chora. E o quebrantamento e o choro daquele homem comoveu a Deus, moveu o coração de Deus. E Deus diz: eu vou estender os teus dias, eu vou te dar mais 15 anos a tua vida, eu vou prolongar, eu vou esticar os teus dias. Queridos, o que Deus fez com esse rei? Ele, diga assim comigo, ele prorrogou o empréstimo. Continuava devedor? Sim ou não? Já era devedor. Deus disse: eu vou esticar um pouquinho mais 15 anos para você,
né? Organiza a tua vida, organiza a tua casa, cuida da tua casa, cuida do reino, né? Estou esticando, é um favor esticado, né? Ele continuava como um devedor, era um empréstimo, diga comigo, era um empréstimo, vamos ter que devolver um dia, queridos, vamos ter que devolver um dia tudo, você e eu, né? Você e eu não sei se você tem algum plano em levar alguma coisa, esquece, né? Vai ficar tudo, você vai ter que devolver um dia, tudo, e mais, você e eu vamos ter que prestar contas de tudo, sobre tudo, aquilo que Ele nos confiou como empréstimo, verdade? Enquanto Ele não requer, enquanto Ele não exigir isso aí, né? Vamos usar, amém? Vamos usar esse negócio? Não? O que Ele tem confiado às nossas mãos? A oportunidade, queridos, de crescermos, a oportunidade de sonharmos, de vivermos, de abençoarmos, de sermos uma bênção nessa geração, né? Vamos aproveitar esse negócio, porque sobre tudo que Ele nos confiou, sobre o sopro de vida, sobre os bens, os recursos, as oportunidades, sobre tudo, você e eu vamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, assim, o Senhor nos confiou tanto, né? Olha, eu multipliquei isso aqui, né? Não queremos, lógico, ser encontrados entre aqueles que disseram: Senhor, eu tive medo, o Senhor nos confiou tanto, eu acabei enterrando, né? Eu deixei de viver, eu deixei as oportunidades passarem. Não, nós não vamos enterrar nada, nós vamos multiplicar, vamos viver, e vamos viver para a honra e glória do Senhor, amém? Aleluia, aleluia. Eu quero falar sobre um outro posicionamento, né? Um outro posicionamento de Paulo, que é um desdobramento do primeiro. O primeiro, ele entendia que nada era dele, tudo era de Deus. O segundo posicionamento é um desdobramento do primeiro. Se ele entendia que tudo era de Deus, ele então entendeu que ele era um devedor. É um devedor. E eu acredito que era esse sentimento, esse posicionamento que motivava Paulo a andar, a fazer o que ele fazia. Ele diz aqui para a igreja de Roma, né? Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, ou seja, no que depender de mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho, tanto a vós outros em Roma. Eu creio que isso é o que motivava o coração de Paulo, né? Era isso que, de alguma forma, era a energia, era isso que impulsionava Paulo a andar como ele andou por vários países, fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. Ele se sentia como um devedor. Queridos, isso muda tudo. Quando nós não nos sentimos como um devedor, né? Um devedor do favor de Deus, como é difícil tirar-nos de uma posição, de um lugar, né? Porque às vezes assim, a gente nós achamos que nós estamos fazendo um favor, achamos que nós vamos prestar um favor a alguém. Não, nós não prestamos favor a ninguém, nós não prestamos um favor a essa sociedade, não, nós somos devedores a essa sociedade. Deus nos criou para isso, para tocar, para abençoar essa nação, né? Para abençoar as pessoas, para nos relacionarmos com gente. Aleluia. Eu gostei desse amém de vocês, meu Deus do céu. Foi um amém motivado. Amém? Foi motivado, aleluia. Ele entendeu, queridos, que a bondade de Deus lhe emprestara tudo que tinha, e por isso se via como um devedor, primeiramente a Deus, lógico, mas também do próximo. A graça o transformou, e agora o amor de Deus o constrangia a sair compartilhando a bondade de Deus. A graça havia alcançado o apóstolo Paulo, esse homem. A graça de Deus o transformara num novo homem. E porque ele foi transformado, ele entendeu: eu sou um devedor.
um devedor da graça de Deus, um devedor do amor de Deus, e essa graça e o amor o constrangia a sair. Queridos, quando nós vamos em direção a algo, sem esse sentimento, como é difícil, a gente até vai, mas vai assim pensando, deixa eu dar uma olhada, eu tenho 15 minutos, é o meu tempo que eu quero, é o meu tempo que eu quero doar em favor dessa pessoa, 15 minutos, não mais que isso. Paulo andava, eu fico pensando nas viagens de Paulo, ele saía, se deslocava de um lugar, e quando você olha as viagens de Paulo, você fala, meu Deus do céu, ele entrava, ele pegava um navio com direção a um outro país, com a intenção de pregar um evangelho de um lugar para o outro, o navio afundava, o negócio não ia, era um negócio complicado. Às vezes ele entrava numa cidade, ele tinha que sair escondido da cidade, às vezes escondia ele para sair furtivamente, porque queriam matá-lo. Ele era caçado, era procurado, por quê? Porque era um bandido? Não, porque era um pregador do evangelho. E o que motivava esse homem a andar dessa forma, fugindo de um lugar para outro, se escondendo, muitas vezes se expondo a perigo? O sentimento de que ele era um devedor. Ei, queridos, sabe que esse sentimento é o combustível que tem a condição de abençoar e de sustentar muitos relacionamentos conjugais? O grande problema, o grande problema de alguns casais, de algumas famílias o marido entra com aquele sentimento de que a esposa deve tudo para ele. Então ele fica sempre sempre aguardando que a esposa venha suprir todas as necessidades daquele maridão, e vice-versa também é verdadeiro. Às vezes a esposa nunca tem aquele sentimento de, puxa, eu devo, eu devo a minha vida, eu devo o amor, eu devo o carinho, eu devo o respeito para esse homem, o homem por sua vez. Então um buscando suprir, um tentando pagar para o outro, e não aquela coisa assim um marido sentado na poltrona, a poltrona real, familiar, esperando ser suprido, ser servido em tudo. O casamento arrebenta, por sua vez a esposa sentada na poltrona real, a belezura da vez, desfilando pela casa e esperando que o marido corra a sirva. Ei, tem casamento que sobreviva, queridos? Não tem como. É diferente quando esse sentimento está entrelaçado, está entranhado dentro da vida, nas fibras, assim, das células do casal, nos afetos, nos sentimentos do casal, um querendo abençoar o outro. Como que eu posso ser melhor para você? O que eu posso fazer para facilitar a sua vida, para abençoar mais a sua vida? E isso não deveria gerar aquela sensação cômoda do tipo, opa, é minha vez de ir à desforra, deixa eu sentar aqui, não, porque aquele sentimento ataca, toca ambos, tanto a mulher quanto o homem. É um tentando abençoar a vida um do outro. Compreendem isso, queridos? Esse sentimento muda uma sociedade, amados. Esse sentimento muda, entrando dentro de uma empresa, aquele sentimento de que eu sou devedor para com o meu empregador. Eu quero que a empresa cresça, eu quero que ela prospere, eu quero que ela. Eu entrei num lugar esse final de semana com a minha esposa, e eu estava ouvindo os funcionários conversando ali, em um lugar onde eu tenho ido de vez em quando, e como eu tenho visto insatisfação no coração daquelas pessoas que atendem ali. Eu fico pensando, falei, gente, será que os empregadores estão sabendo que essa coisa as inquietações estão crescendo, e até mesmo os clientes estão ouvindo?
Será que essas meninas estão satisfeitas com o lugar onde eles estão? Será que elas percebem que elas estão tendo a oportunidade de estar trabalhando, né, de abençoar o seu patrão, porque na prosperidade do seu patrão elas também vão prosperar? Mas é um sentimento de que eles estão tirando o meu melhor, né, eles estão me sugando totalmente, eles são devedores. Nós não temos esse sentimento de que eu sou um devedor, eu caminho nessa sociedade, eu devo primeiramente a Deus a oportunidade de estar vivo, de caminhar, de levantar de manhã e falar assim: obrigado pela graça que me toca, obrigado pela saúde que tenho, obrigado pela vida que tenho, obrigado pelo pão que tenho, obrigado por tudo, Senhor. E quando você sai com esse entendimento de que tudo que você carrega vem dele, você fala: eu preciso compartilhar com o meu próximo, eu preciso compartilhar dessa alegria, da esperança que eu carrego, do amor que eu recebi de Deus, né, primeiramente dentro de casa e depois com as pessoas próximas a mim. Quantos estão entendendo? Amém, amém, aleluia. Eu quero dar uma boa notícia para vocês, para a gente caminhar para os finalmente dessa palavra, queridos. Quando nos voltamos para o próximo, fala assim: quando nos voltamos para o próximo, Deus derrama mais graça e favor sobre nós. Queridos, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas elas retêm, muitas vezes elas temem, elas não se dão, elas acreditam que se elas derem elas vão esvaziar, se elas derem elas vão perder. E elas se tornam mesquinhas, e elas não entendem que esse é um princípio: quanto dai e dar-se-vos, dai e dar-se-vos, e dar-se-vos-á. Há uma medida sacudida, uma medida sobejante da parte de Deus, quando nós nos damos, quando nós nos entregamos, quando nós vamos em direção ao nosso próximo. Há uma medida poderosa de Deus, diga comigo: é uma medida sacudida, transbordante, da parte de Deus, quando alguém obedece. Aleluia. Queridos, havia fome em Israel nos dias de Elias, o profeta, e Deus disse para ele ir para a casa de uma mulher viúva lá em Sarepta, uma das cidades. E esse texto eu creio que vocês conhecem, 1 Reis. Havia fome, toda a nação. Deus havia tratado Elias junto a uma corrente de águas, até que essa corrente secou. Ele falou: agora eu vou te tratar na casa de uma viúva, ali você vai ser sustentado. Elias vai para a casa dessa viúva. Agora pensa na situação: havia fome em todo Israel, e Deus diz: eu vou te tratar agora, vou te sustentar na casa de uma viúva pobre. E Elias então ele vai para a casa dessa viúva, e encontra com essa viúva à porta da cidade. Essa mulher está juntando uns gravetos ali. A intenção dela era fazer o último bocado de pão, de acordo com o que ela tinha em casa, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Ela faria o último bocado, o último pedaço de pão, para que ela se alimentasse com o seu filho, e segundo o texto diz, e depois então morreriam, mãe e filho, porque a fome era extrema. Elias então se encontra com essa mulher à porta da cidade. Ele diz: olha, eu quero que você me traga água, eu quero água. Essa mulher, antes de sair para buscar água para o profeta, ele diz: tem mais uma coisa, eu quero que você me traga um bocado de pão, eu quero comer pão juntamente com a água. E essa mulher então revela, falou: olha, eu estava me preparando para fazer meu último bocado de pão com o meu filho, após isso então nós morreríamos. O profeta diz: faça o que eu estou te dizendo, traz para mim o pão. Queridos, a palavra do Senhor diz que essa mulher saiu, e ela que tinha aquela medida contada, a última medida de farinha com azeite, ela então retorna para casa, e ela faz primeiro
para o profeta um pedaço de pão, um pão pequeno, para que ele comesse, segundo o seu pedido. Diz a palavra do Senhor, o resultado disso foi, né, Deus disse através da boca do profeta, né, a farinha da tua botija não se acabará, nem o azeite na tua casa. E diz a palavra que enquanto houve fome em Israel, não houve diminuição, o pouco se tornou e muito, e aquela viúva pôde experimentar o poder de Deus na sua casa, na sua vida. Sabe por quê? Porque ela decidiu, fala assim comigo, ela decidiu abrir o seu coração para o próximo, o profeta que havia lhe pedido um pão. Sabe, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Os milagres acontecem quando nós esquecemos um pouco das nossas vidas, das nossas dores, dos nossos limites, quando nós fechamos os nossos olhos, né? Mas aqui eu tenho o necessário para a minha vida, e o que eu tenho é para mim. Nós vamos nos fechando, nós vamos nos isolando, nós vamos buscando os nossos próprios interesses, e nós nos esquecemos da vida do próximo. Aliás, nós temos tantas preocupações que nós não temos espaço para nos preocupar com o nosso semelhante. Eu fico pensando, será que o Eterno não escondeu esse princípio tão tremendo e poderoso para nos proteger de crescermos, de avançarmos, de amadurecermos com um coração tão fechado, mesquinho, egoísta? Será que esses verdadeiros milagres da botija, né, assim da farinha e do azeite se multiplicando, a partir do momento que nós caminhamos em direção ao próximo, será que esses milagres não estão sendo retidos? Porque nós decidimos ficarmos escondidos, acuados, reféns dos nossos medos, das nossas preocupações, e a gente nunca se dispõe a andar a segunda milha. Nós queremos, quando muito, andarmos a primeira milha para atender às nossas necessidades. Mas o milagre, ele nos aguarda a partir da segunda milha. É quando nós nos voltamos em direção àquele lugar onde nós sabemos, eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que fazer algo mais. Eu creio que nós estamos vivendo dias, e a palavra do Senhor diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos complicados, porque os homens se tornarão amantes de si mesmos, eles serão egoístas, né, jactanciosos, eles viverão para si mesmos, eles buscarão seus próprios interesses, eles buscarão suprir as suas próprias necessidades, eles não terão condições, eles não conseguirão enxergar um passo além, a sua necessidade se tornarão tão tremenda, eles se refugiarão, eles não desejarão assim, relacionamentos, proximidade, não. Os milagres ficam retidos, porque nós só viveremos as histórias de milagre do poder de Deus quando nós decidirmos dar um passo além. Sem esse sentimento, sem esse posicionamento que Paulo teve, dificilmente nós descobriremos. Mas a boa notícia, e eu creio que você e eu queremos entrar, eu estou desejoso por entrar nessas medidas de Deus, dos milagres do Senhor rompendo. Sabe, eu creio que Deus nos convoca, nos chama, assim, é um chamado de Deus, um despertar de Deus para a igreja, para não entrar na mesma sorte de muita gente que vive refugiado, escondido, com medo de relacionamento, com medo de que as pessoas exijam, com medo. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E você caminha assim, livremente, sabendo: estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, eu não carrego nada meu. O que eu carrego vem do Senhor. Se eu estou tendo a oportunidade, essa oportunidade é porque aprove o Senhor me colocar nesse lugar, abrir um leque de relacionamentos
que eu não tinha. O Senhor tem me dado inteligência e sabedoria para tomar decisões acertadas. E eu estou assim crescendo, porque é o favor do Senhor. Toda boa dádiva vem do alto, Senhor. Eu não conseguiria de mim próprio, eu não conseguiria cunhar, eu não conseguiria formatar isso, não. Vem do Senhor, porque vem do Senhor, meu Deus. Eu sou um devedor. E eu não quero me apresentar diante do Senhor com todas as moedas intactas, porque um dia eu enterrei, não. Eu quero esparramar minhas moedas, meus recursos, meus talentos, os dons, as possibilidades, as oportunidades que o Senhor me concedeu. Paulo diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, porque eu sou um devedor, quanto a mim, e isso está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho para Paulo não era apenas proclamar. Às vezes a proclamação, às vezes falar do Evangelho é uma coisa tão fácil. A questão é viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Se for necessário, como já foi dito, com palavras, mas além das palavras e acima de tudo, com a vida, com os nossos posicionamentos. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por favor. Salmista, lá no Salmo 116, ele disse assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esse sentimento estava entrelaçado, entranhado em cada célula do salmista. Eu creio que ele era tomado pelo mesmo posicionamento de Paulo, pela mesma condição de Paulo. Ele diz: o que eu posso dar ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem me dado? O que eu posso? Sabe, queridos, a gratidão, não é possível termos expressões de gratidão sem esse posicionamento na vida. Pessoas são gratas ou não de acordo com o posicionamento que ela tem diante das oportunidades que Deus lhe tem dado. Tem pessoas que não conseguem viver de forma grata, né? Por quê? Porque elas sempre ficam esperando das pessoas, né? Elas nunca se veem como uma devedora, elas sempre se veem como uma credora, né? Você me deve isso, você me deve aquilo, você me deve, ela fica sempre na reativa, sempre aguardando. Ela nunca toma iniciativa, ela nunca se prontifica, ela nunca está presente, ela nunca vai. Por quê? Porque o sentimento dela é que as pessoas lhe devem. Por isso ela fica sempre distante, longe, indiferente. As pessoas lhe devem, aquele sentimento de que as pessoas devem. Quando você inverte, entende o que Paulo entendeu, falou: eu devo. Como que eu posso facilitar a sua vida? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para amar mais? O que eu posso fazer para te abençoar? O que eu posso fazer para trazer os princípios do reino para a sua vida, para compartilhar, para que a tua vida deslanche, para que você saia desse enrosco, desse emaranhado? Essa é uma convocação de Deus, sabe, queridos? Eu sinto como uma convocação de Deus para despertarmos para novas realidades e abençoarmos e tocarmos a nossa cidade e influenciarmos a nossa cidade. Uma revolução de uma igreja que ama, uma revolução de uma igreja apaixonada pelos princípios e oportunidades de Deus, querido. Não uma igreja assim que sempre fica aguardando o favor de outros, não. Uma igreja que caminha, fala: Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. Qual é a porta que o Senhor quer que entre? Qual é a pessoa? De que forma, Senhor? Eis-me aqui. Que darei eu ao Senhor?
minha vida, Senhor, é muito pouco, Senhor, eu quero me esvaziar, porque eu sei que eu vou chegar diante do Senhor um dia, eu quero chegar de mãos vazias, porque tudo quanto o Senhor me confiou, eu quero ter distribuído, eu quero compartilhar, eu quero lançar o meu pão, dividir o meu pão, multiplicar o meu pão, para que outros carreguem um pouco daquilo que o Senhor me confiou. Como é bom você poder olhar para a vida de tantas pessoas e falar: foram tocadas, comeram daquilo que eu carrego, Uau, eu não retive nada, amém? Fecha os teus olhos, adore o Senhor, fala com Ele, converse com Ele nesse momento, converse com Ele. Eu creio que o Senhor nos ajuntou nessa noite para uma santa convocação, e eu creio que esse momento é uma santa convocação de Deus, para que possamos ter posicionamentos, sairmos desse lugar, retornarmos para nossa casa, retornarmos para a família, retornarmos para a sociedade, retornarmos para os nossos afazeres durante a semana, com um novo sentimento, um novo sentir da parte de Deus, um novo olhar, uma nova expectativa, uma nova perspectiva, um novo um novo embasamento nos nossos relacionamentos, uma nova formatação dos nossos relacionamentos. Senhor, o que eu posso fazer? Eu sou um devedor, eu devo, Senhor, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem concedido. Senhor, o que eu posso dar a essa sociedade? Senhor Deus, ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, Senhor, ó Deus, que eu posso? Ajuda-me a isso, ajuda-me nisso, Senhor, ajuda-me nisso, Senhor. Eu quero ver os teus milagres mesmo, Senhor. Meu Deus, eu não quero ficar retido, preso, ó Deus, guardando o bocado de farinha que está em minhas mãos. Ó Deus, eu não quero ficar, ó Deus, apegado à minha botija de azeite, Senhor, com um pouco que tem. Não, meu Deus, não, eu não quero apenas constatar, meu Deus, a seca, a fome, ó Deus, as más notícias que tenho ouvido. Não, eu não quero ficar refém das más notícias e dos medos, Senhor. Não, eu quero entregar esse bocado, ó Deus, um pouco da farinha, ó Deus, o que tenho, o pouco do azeite que tem, Senhor Deus, eu quero derramar em favor dessa igreja, eu quero derramar, Senhor, em favor dessas famílias, eu quero derramar por essa cidade, eu quero derramar em favor da minha nação e das nações. Senhor, nos ajude, Senhor, como igreja, como povo do Senhor, que tem o chamado do Senhor, que tem a oportunidade, Senhor Deus, de proclamar e viver coisas maiores, verdades maiores, níveis mais elevados. Ajuda-nos, abençoa essa família, Senhor Deus, abençoa essa igreja, meu Deus, com o despertar do Senhor, de uma nova consciência, Senhor, ó Deus, de um novo tempo, que haja sobre eles um novo vigor, ó Deus, uma nova força, Senhor, ó Deus, que a identidade dos teus filhos seja assim, ó Deus, formatada, aperfeiçoada, Senhor, segundo a tua vontade, que é perfeita. A perfeita vontade do Senhor seja sobre os teus filhos e filhas, Senhor, nessa noite. Levanta-os, Pai, abençoa eles, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te peço em nome de Jesus.